Nós vamos falar hoje sobre ramp lesion, qual o papel do radiologista, né? Como nós podemos estar contribuindo no diagnóstico destas lesões. Então, agradeço aí a presença de todos que estão assistindo. Hoje é uma transmissão inicial, uma transmissão teste, e estamos fazendo alguns ajustes em algumas melhorias para as próximas edições. Então, espero que vocês tenham aí um pouquinho de paciência, né? Para a gente ir aprendendo aqui as melhores formas de estar fazendo a transmissão para vocês. Então, eu gostaria de inicialmente agradecer aqui algumas pessoas que participaram do projeto que a gente vem trabalhando uma linha de pesquisa nas ramp lesions e que muito contribuíram para que a gente pudesse trazer esse material hoje aqui para vocês. Então, não existe conflito de interesse nessa apresentação. E nós temos aqui, então, 9 tópicos, né, a discutir. Nós vamos falar da definição de uma ramp lesion, qual a incidência desse tipo de lesão, a anatomia da região do canto posterior medial e do corno posterior do menisco medial, a função meniscal, a classificação das ramp lesions, como seria o papel do diagnóstico por imagem, a importância clínica do diagnóstico por imagem pré-operatório, e vamos correlacionar isso com as lesões do canto posterior medial do joelho, que é uma associação frequente. E no final a gente vai falar um pouco de alguns casos, demonstrando na prática como a gente avalia esses casos, como a gente diagnostica, como a gente pode contribuir no pré-operatório desses pacientes. Então, pessoal, o que é ramp lesion? O conceito de ramp lesion, ele evoluiu, né? Ele mudou ao longo do tempo. Ele foi inicialmente descrito em 1982 como uma dissociação menisco-capsular junto ao corno posterior do menisco medial, sendo que ao longo do tempo alguns conceitos foram adicionados. Lesões periféricas no menisco medial, principalmente ali na zona vermelha, junto ao corno posterior, também entraram no conceito de ramp lesion, assim como lesões do ligamento menisco tibial. Então hoje, na verdade, ramp lesion é entendido como um complexo de lesões, onde nós temos a dissociação menisco-capsular e nós podemos ter, então, lesão na zona vermelha do corno posterior do menisco medial e associado ou não a lesão do ligamento menisco tibial. Então, esse aqui seria o conceito inicial, onde nós tínhamos uma dissociação menisco-capsular na margem posterior, aqui do corno posterior do menisco medial, onde a cápsula se insere firmemente no menisco. Nós vamos avaliar isso melhor, essa anatomia, mais para frente um pouquinho. Então, essas lesões, conhecidas como ramp lesion, elas foram descritas dentro do contexto de ruptura do ligamento cruzado anterior. É possível existir uma dissociação menisco-capsular sem ruptura do cruzado anterior. Porém, a maioria dos autores sugerem utilizarmos o termo ramp lesion especificamente dentro do contexto de ruptura do LCA e o termo dissociação menisco-capsular em outras situações que você tem a lesão, mas você
não tem ruptura do LCA, o que na verdade é uma situação muito mais rara, é muito mais uma exceção do que a regra. A regra vai ser que esse tipo de lesão vai acontecer num contexto em que o paciente tem ruptura do LCA. Então nós temos a ruptura do LCA com a lesão meniscal associada. Então, para que a gente possa entender esse contexto, eu vou só aqui trazer algumas estatísticas. Em 43% das lesões de LCA agudas, existe uma lesão meniscal associada. No momento do trauma agudo, as lesões do menisco lateral são um pouco mais frequentes, em torno de 56%, e a do menisco medial, 43%. Sendo que em até 17% dos casos de ruptura de LCA, nós temos uma ramp lesion associada. Ou seja, a cada 5 casos, em média, um vai ter ramp lesion, dentro do contexto de ruptura do LCA. Ou seja, é muito frequente, pela quantidade de casos de LCA que a gente identifica todos os dias. Então, a gente imagina que essas lesões sejam subdiagnosticadas e que quanto mais a gente for conhecendo sobre essas lesões, quanto mais a gente for se habituando a diagnosticar essas lesões, melhor vai ser para esse diagnóstico. Além disso, é muito importante o papel da ressonância, porque essas lesões em geral são pontos cegos nos portais tradicionais da artroscopia por via anterior. Então, algumas dessas lesões podem não ser identificadas, serem lesões ocultas, e o paciente perde o diagnóstico dessa lesão. Então, a ressonância pré-operatória vai ter um papel aí bem bacana, bem fundamental no pré-operatório, porque a gente identificando a lesão previamente, eu consigo então passar essa informação para o ortopedista e ele já planeja a cirurgia e os tempos cirúrgicos, considerando que existe ali uma ramp lesion. Falando um pouco mais sobre a anatomia do corno posterior do menisco medial, nós identificamos que essa região ela é extremamente bem aderida aqui na cápsula, então ela tem menor mobilidade. Então, em situações em que o paciente tem um trauma rotacional, principalmente em flexão do joelho, existe aí uma grande chance de haver uma força aqui de cisalhamento nessa região, ocasionando a dissociação menisco-capsular. Aqui nós temos então a cápsula inserindo no corno posterior e o menisco tibial, o ligamento menisco tibial inserindo aqui junto. E nessa região nós temos a zona vermelha do menisco, que também pode ser comprometida em uma ramp lesion. Nós consideramos a zona vermelha até 3 milímetros da periferia do menisco. Aqui, artigos mais recentes, de 2018 e 2019, falando um pouco da anatomia dessa região, nós identificamos que há, na verdade, uma inserção conjunta do ligamento menisco tibial e da cápsula articular. Essa inserção conjunta é que está firmemente aderida no corno posterior do menisco medial. Essa inserção conjunta é onde nós temos a ruptura, a ramp lesion. O ligamento menisco tibial se insere a cerca de 6 milímetros abaixo da superfície aqui do platô tibial. Vejam aqui nessa imagem, desse artigo de 2018, que ele demonstra claramente as linhas de ruptura que podem acontecer nessa região. Nós podemos ter uma linha de ruptura pegando mais a cápsula, uma linha de ruptura pegando um pouco mais também o ligamento menisco tibial. E isso vai nos ajudar a classificar a lesão. O menisco medial também tem um fator estabilizador no joelho, principalmente quando o ligamento cruzado anterior está rompido. Em uma série de casos de ruptura de cruzado anterior associados à ramp lesion, quando os ortopedistas corrigiram o cruzado anterior e não corrigiram a ramp lesion, eles não conseguiram corrigir totalmente a translação e a instabilidade do joelho. Então, hoje em dia, se entende que a maioria dos ortopedistas consideram que uma ramp lesion instável deve ser corrigida para que ela possa contribuir
com a biomecânica do joelho, restabelecendo a função do ligamento cruzado anterior e estabilização secundária. E isso está muito associado à cronologia da lesão do ligamento cruzado. Nas lesões agudas, nós vamos ter uma proporção de ramp lesions, como eu falei, em torno de 20%, de 17% a 20%, e quanto mais tempo se espera para fazer a cirurgia, ou seja, quanto mais tempo de ligamento roto aquele paciente tem, maior a proporção de ramp lesions que vão acontecendo ao longo do tempo, porque esse menisco vai estar o tempo todo sendo sobrecarregado, aumenta em cerca de 300% a força de cisalhamento nesse menisco quando tem ruptura do estabilizador primário, que é o cruzado anterior. Então, o menisco fica extremamente sobrecarregado. E aí, ele vai falhar. E essa falha vai se traduzir aqui como uma lesão meniscal e, na maior parte dos casos, uma ramp lesion. Então, lesões agudas, nós vamos ter em torno de 17% a 20% de casos de ramp lesion. E isso vai evoluindo até chegar a uma proporção maior, quanto mais crônico se estabelece aquela lesão. Aqui é mostrando a visão artroscópica de uma ramp lesion. À esquerda, a primeira imagem, uma fenda líquida na ressonância, na transição, na junção meniscapsular. E aqui o ortopedista passando um probe artroscópico entre a cápsula e o menisco. Isso não deve acontecer. O menisco ele tem que estar firmemente aderido à cápsula. Se existe uma fenda ali, é porque existe uma lesão. E aqui mostrando, claramente a lesão nessa região. A ressonância, ela tem um papel importante, como eu falei. Vários estudos já foram realizados mostrando a sensibilidade e a especificidade da ressonância. Essa sensibilidade e especificidade variam de acordo com a metodologia do estudo, mas em geral se encontra uma sensibilidade de 60% a 80% e especificidade de 95%. Quando nós consideramos critérios conjuntos, que eu vou citar para vocês mais na frente um pouquinho, essa sensibilidade vai aumentar para mais de 90%. E é isso que a gente deve buscar aí nos nossos estudos. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco a classificação artroscópica que existe de ramp lesions e a tradução por ressonância, que é o que nós estamos tentando fazer nos nossos estudos, na nossa linha de pesquisa, tentar traduzir nas imagens de ressonância a classificação que já existe na artroscopia, para que a gente possa falar a mesma língua do ortopedista e passar as informações de forma precisa, conforme ele avalia na artroscopia, para que a gente possa então contribuir na avaliação pré-operatória. Então, o tipo 1 é uma lesão meniscocapsular pura, é a lesão clássica, é a lesão que não compromete o corno posterior do menisco medial. Ela compromete especificamente a cápsula articular. Também, nesse caso, não é comprometido o ligamento menisco-tibial. A lesão tipo 1 é considerada uma lesão potencialmente estável. A lesão tipo 2 é uma fenda parcial incompleta superior. Vejam que aqui nós já temos uma lesão da zona vermelha do corno posterior do menisco, sendo que ela não atinge a margem inferior desse menisco. Ela para antes de romper a margem. Também não compromete o ligamento menisco-tibial. Também é considerado uma lesão estável. Veja aqui no nosso exemplo, uma fenda líquida vertical, mas está preservado a margem inferior do menisco e a inserção do ligamento menisco-tibial. Então, tipos 1 e 2 são considerados tipos potencialmente estáveis. O tipo 3, pessoal, é o contrário do anterior.
é uma lesão parcial inferior. Essa lesão é muito interessante. Por quê? Porque quando o cirurgião entra com o artroscópio aqui, numa visão anterior, ele não consegue enxergar essa lesão. É uma lesão oculta. Então, esse tipo de lesão, se o ortopedista não for alertado para que ele possa procurar especificamente essa lesão, ela pode ser perdida durante a cirurgia. E mais grave do que isso, é que é uma lesão que compromete a margem inferior e compromete o ligamento menisco-tibial. Então, ela é uma lesão considerada instável, ok? Então, nós passamos das lesões estáveis, que eram os tipos 1 e 2, para as lesões instáveis, que são os tipos 3, 4 e 5, ok? Essa informação é muito importante. Lembrando que é impossível que um tipo 1 ou 2 possa ter algum grau de instabilidade? Não é impossível. Existe uma classificação geral que fala da maior probabilidade, né, de instabilidade dessas lesões, mas logicamente que durante a cirurgia vai ser feita uma avaliação. Caso você diagnostique a lesão, você classifique a lesão, o ortopedista já vai com maior clareza e maior certeza do que ele vai encontrar e qual o próximo passo dentro da cirurgia. Mas pode acontecer de ocasionalmente um tipo 1 ser uma lesão um pouco mais extensa e causar instabilidade. Mas a gente vai trabalhar o quê? Com critérios. E os critérios, eles são que essas lesões têm maior potencial de estabilidade. E os tipos 3, 4 e 5, potencial de instabilidade. Eu vou mostrar para vocês que essa basicamente vai ser a principal informação que nós devemos passar no nosso laudo. Se a gente conseguir demonstrar para o ortopedista que nós estamos identificando uma lesão potencialmente instável, nós estamos passando uma informação valiosíssima. O próximo tipo é uma lesão tipo 4, a lesão completa na zona vermelha do menisco, na periferia do menisco. Ela vai de cima a baixo e inclusive compromete o ligamento menisco-tibial. Essa lesão, pessoal, é uma lesão instável. Vejam aqui na imagem de ressonância, ó, de cima a baixo a lesão. Ela compromete o ligamento menisco-tibial e o menisco ele fica solto. Aquela parte do menisco fica solto da cápsula. Então, pessoal, essa lesão é uma lesão instável, tá? E quanto mais extensa no plano longitudinal do menisco for essa lesão, mais instável ela será, potencialmente, inclusive podendo comprometer outras estruturas do canto posterior-medial, que nós vamos inclusive citar mais na frente aqui na aula. E a lesão do tipo 5 seria a lesão mais grave, porque é uma lesão dupla. Nós temos duas lesões verticais. Essas duas lesões podem estar na zona vermelha, ou ela pode estar na zona vermelha e zona intermediária. Então, é uma lesão extremamente instável, extremamente grave. E ela pode, inclusive, ter uma conformação bem complexa. Às vezes, elas não são só duas linhas verticais, mas são fendas oblíquas, são fendas multidirecionais, são lesões mais graves. Eu vou mostrar isso para vocês nos casos, quando a gente for mostrar mais para frente um pouquinho. Alguns casos até difíceis de classificar dentro das lesões que a gente vê na prática, no dia a dia. Tem lesões que são tão complexas que elas são difíceis de classificar do tipo 1 a 5. Mas quanto mais complexa a lesão, a gente tem a tendência a considerar como tipo 5, porque é a lesão mais grave, a lesão mais complexa, a lesão mais instável e multidirecional. Como tem aqui o caso da ressonância mostrando duas fendas líquidas na região periférica do menisco, uma fenda e outra mais na região intermediária. Pessoal, nós temos basicamente três achados que nos fazem mais pensar em ramp lesions. Primeiro, uma fenda líquida
entre a cápsula articular e o corno posterior do menisco medial dentro de um contexto de ruptura de LCA. O segundo achado seria uma contusão óssea posteromedial. Esse achado ele já foi estudado, em alguns estudos dizem que ele tem maior relação, em outros estudos menor relação, mas o fato é que quando a gente identifica essa contusão óssea, nós devemos buscar uma ramp lesion. E o terceiro achado é exatamente uma lesão, né, uma irregularidade, uma lesão periférica aqui no corno posterior do menisco medial. Eu vou mostrar casos para vocês, daqui a pouco isso vai ficar mais claro. Esse estudo de 2017 foi um estudo muito interessante que discutiu quais as situações em que se identificava mais ramp lesion, né? E na literatura americana, o esqui foi o mais frequente, e depois o futebol. Aqui no nosso meio, o futebol é disparadamente o mais frequente, e eu vou mostrar isso para vocês nos resultados do nosso estudo. Esse estudo de 2018 também foi muito interessante, publicado até no Arthroscopy, que ele comparou ressonância de 1,5 Tesla com ressonância de 3 Tesla. E, na verdade, ele identificou que na 3 Tesla existe uma maior sensibilidade e especificidade para o diagnóstico das ramp lesion. A fenda líquida fica mais bem definida, como a gente pode ver aqui, quando a gente compara aqui em cima de 1,5 Tesla e aqui embaixo de 3 Tesla. Então, logicamente, que 1,5 consegue fazer o diagnóstico de forma eficiente, mas se a gente tem acesso, tem disponibilidade à ressonância de 3 Tesla, seria aí uma boa indicação para analisar esses casos. Na prática, eu vou mostrar para vocês também alguns casos com imagens 3D, e vocês vão ver que elas podem ajudar muito também, apesar de a gente não ter, né, em todo local disponível aquisições 3D na ressonância, mas quando disponível é uma excelente ferramenta auxiliar. Aqui mais um caso, comparando à esquerda 1,5 Tesla e à direita 3 Tesla, mostrando, né, a melhor definição das fendas e das lesões no aparelho de 3 Tesla. Esse aqui, pessoal, só mostrando aqui para vocês um desenho do nosso estudo. Nós fizemos um recrutamento de 145 casos de lesão de LCA e retiramos casos com doenças reumatológicas, com cirurgia, onde não tinham lesões, sinais de lesão de ramp lesion, e no final nós ficamos com 20 casos comprovados artroscopicamente com sinais de ramp lesion, e nós avaliamos então se o radiologista júnior, né, no caso o residente de terceiro ano, e radiologistas sêniores e intermediários, eles conseguiriam diagnosticar, né, e classificar as ramp lesions. Nós tivemos aí 85% de pacientes do sexo masculino, com a idade média de 35 anos, com um mecanismo de trauma, a principal seria entorse jogando futebol, tá? E com a média de afastamento de 3 dias aí de atividades laborais ou escolares. Esse slide aqui, pessoal, é muito importante, tá? Por que ele é importante? Porque ele vai mostrar pra gente o que eu vou procurar também quando eu identifico a ramp lesion, ou quando eu vou procurar a ramp lesion quando eu vejo outras lesões no joelho dentro de um paciente que tem ruptura de LCA. Então, primeiro, logicamente o mais frequente foi o LCA, que era um pré-requisito para ter a lesão, então foi 100% dos casos. Um derrame articular também, que aí pra gente é muito inespecífico, né, mas entra aí só por questões estatísticas, mas dali para baixo são itens importantes que eu queria comentar com vocês. Primeiro, lesão do canto posteromedial. Então, pessoal, em até 60% dos nossos casos de ramp lesion, a gente teve algum grau de comprometimento do canto posteromedial. Isso é muito alto, né, e muito frequente. Então, a gente tem que lembrar da ramp lesion nesses casos. E lembrar de procurar lesões do canto posteromedial quando eu vejo uma ramp lesion, tá? Além disso, outras lesões do menisco medial. A gente viu a associação com extrusão do menisco, com outras lesões do menisco medial, com lesões do menisco lateral,
com lesão da raiz do menisco medial. Então tudo isso entra num contexto que deve ser avaliado outras lesões meniscais quando eu vejo a ramp lesion. Eu não vou olhar a ramp lesion e parar ali. Eu vou olhar a ramp lesion e vou procurar outras lesões do menisco medial e também vou procurar lesões do menisco lateral associadas. Também, pessoal, existe uma associação com lesão do ligamento colateral medial, tá certo? Mas o mais interessante sobre esses dados eu vou falar mais na frente um pouco, tá certo? Em relação à frequência da nossa amostra, a maioria dos casos foi do tipo 4. Vocês vão ver que na classificação o mais difícil, pessoal, é diferenciar o tipo 1 do tipo 4, porque os dois são lesões verticais, periféricas, sendo que uma poupa a zona vermelha do menisco e o outro acomete essa zona. Então a dificuldade é identificar se a lesão ela é só menisco capsular e está externa ao corno posterior do menisco, ou se ela pega o corno posterior do menisco. Quando são lesões muito periféricas, essa diferenciação não é fácil, tá? E logicamente que isso do tipo 1 é uma lesão potencialmente estável e tipo 4 é uma lesão potencialmente instável. Faz diferença. Então nós podemos procurar outras lesões associadas e outros sinais. Existe um achado que a gente identificou na nossa casuística que nós vamos ter que estudar melhor para saber o quanto ele é reprodutível. Mas quando a fenda líquida no plano axial ela se estende por uma extensão maior que 2,5 milímetros, ela é uma lesão que ela vai se tornando mais extensa. Então, quanto mais extensa e ele começa a fazer uma curva, aquela lesão junto à substância do menisco, então ela já não é mais uma lesão capsular, ela já pega uma lesão mesmo do menisco. Isso aí eu vou mostrar para vocês nos casos, tá? Nós testamos a classificação com um radiologista com 10 anos de experiência, outro com 20 anos e uma radiologista com R3. Logicamente, como se era de esperar, a radiologista residente ela teve uma menor reprodutibilidade, mas mesmo assim foi moderada, foi bom. Os radiologistas mais experientes tiveram reprodutibilidades substanciais. Então, mostrando que após uma curva de aprendizado inicial, é possível que a gente consiga classificar, sim, as lesões na ressonância. Agora, esse dado aqui que eu vou passar é que eu considero extremamente importante quando a gente fala das lesões associadas. Pessoal, todos os casos da nossa amostra que tiveram lesão de raiz posterior, que tiveram extrusão meniscal ou que tiveram outras lesões associadas ao menisco medial eram lesões instáveis, do tipo 3, 4 ou 5, tá? Tipo 3, 4 ou 5. Quando eu tinha também a contusão óssea medial, 85% dos casos eram instáveis. Lesão do colateral medial, 75% dos casos eram instáveis. E lesão de estrutura do canto posterior medial, 67% dos casos eram instáveis. Ou seja, pessoal, identificamos que nas lesões instáveis nós temos mais lesões associadas, mais lesões do menisco medial, contusões ósseas, ligamento colateral medial e lesões do canto posterior medial. Ou seja, quanto mais instável aquela lesão, mais lesões associadas nós vamos ter às ramp lesions. Então isso é um dado muito importante. Também 92% dos casos em que nós não conseguimos caracterizar o ligamento meniscotibial estavam associadas às lesões instáveis, tipo 3, 4 e 5. Também é um dado muito importante. Portanto, se eu identifico lesão associada do menisco medial, lesão do colateral medial, contusões ósseas e lesões do canto posterior medial e lesão do ligamento meniscotibial, tudo isso vai contribuir mais ainda a favor de que aquela lesão é instável.
e isso nós podemos e devemos colocar no nosso laudo. Aqui é um caso, exemplo, artroscópico de um paciente, aqui mostrando uma visão tradicional por via anterior, em que se identifica uma pequena fenda. Quando se faz aqui na imagem B um portal póstero-medial, se identifica com maior clareza a fenda e se consegue manipular de forma mais eficiente essa cápsula para que ela se distancie do menisco e a gente identifique a fenda. E aqui mostramos a lesão na ressonância. Essa lesão ela pegava a periferia do menisco também, sendo classificada como tipo 4. Foi feita a cirurgia. Aqui o aspecto pós-operatório das suturas. Isso aqui seria uma ilustração de como ficaria, né, a sutura final do menisco, tá? Então, pessoal, em relação ao papel da imagem, o que é que eu gostaria de salientar com vocês? Primeiro, a ressonância ela é extremamente importante para que a gente consiga diagnosticar esses casos, principalmente, né, identificar o caso. Identifiquei, tem uma ramp lesion, o que é que eu faço agora? Se você tiver condições de classificar essa lesão do tipo 1 a 5, ótimo, será muito bem-vindo. Se você não estiver seguro, se você não tiver certeza, ou se aquela sua lesão tem uma conformação que não parece ser claramente classificável, você pode tentar diferenciar pelo menos em dois grandes grupos: lesão instável de lesão estável. Se você tiver critérios de instabilidade, ou seja, tipo 3, 4 e 5, pode chamar ela de quê? Lesão tipo ramp com sinais de instabilidade ou com critérios para instabilidade. Se eu tenho outras lesões associadas, lesão do menisco medial, lesão do menisco lateral, lesão do ligamento colateral medial, lesão do ligamento menisco tibial, lesão do canto póstero-medial, tudo isso vai falar mais a favor ainda que a sua lesão é instável, certo? Essa classificação artroscópica, esses dados, pessoal, nós estamos ainda em vias de publicação, tá? Eu estou passando para vocês aí em primeira mão, mas demonstramos que o radiologista, após uma curva de aprendizado, ele consegue sim ser reprodutível nessa classificação. Mas se a gente conseguir passar para o ortopedista, primeiro, que existe a lesão e que ela tem critérios, por exemplo, de instabilidade, você autoriza aquele ortopedista a se preparar para o quê? Fazer um reparo daquela lesão. Então ele não vai às cegas para a cirurgia, ele vai com material preparado, ele vai com planejamento adequado daquela cirurgia. E isso, pessoal, é extremamente importante no planejamento. Mas até agora estava tudo muito fácil. Agora eu vou falar um passo a mais, tá, pessoal? Felizmente ou infelizmente, a ramp lesion ela não é uma lesão isolada e o corno posterior do menisco medial tem relações complexas com outras estruturas naquela região. Então eu não posso falar de ramp lesion e esquecer de outras lesões que podem acontecer naquela região. Então, aqui onde eu tenho o corno posterior do menisco medial aderido à cápsula e ao ligamento menisco tibial, eu tenho a inserção do semimembranoso. É uma inserção inclusive muito ampla, tem várias inserçõezinhas aqui e estão firmemente aderidas ao corno posterior e elas tracionam o corno posterior durante as suas contrações. Então ela pode inclusive servir como um mecanismo de rebote quando o paciente tem uma rotação e translação anterior da tíbia, que o menisco vai para frente e o semimembranoso puxa para trás, ocasionando ou contribuindo até para a lesão ramp lesion acontecer. Então isso está intimamente ligado, assim como o ligamento posterior oblíquo também está aqui, e logo em seguida então o colateral medial. Então essas estruturas, pessoal, aqui dessa região, elas devem ser avaliadas em conjunto com a ramp lesion. Toda vez que eu identifico então a ramp lesion, você tem que parar e analisar com calma essas estruturas: inserção do semimembranoso,
ligamento posterior oblíquo e ligamento colateral medial. Vamos detalhar isso aqui um pouquinho melhor. Então vejam aqui, ó. Nós temos aqui o corno posterior do menisco. Temos a cápsula articular inserindo firmemente. E aqui, pessoal, externamente a cápsula, ó, tendão do semimembranoso inserindo também firmemente. Um pouquinho mais lateral, ligamento posterior oblíquo e em seguida o colateral medial. Então é essa região aqui que eu falei para vocês que quando uma lesão que vem aqui de posterior se estende para essa região posterior medial, onde nós já temos o ligamento posterior oblíquo, é que ela já entra numa classificação de instável. Então eu já imagino que essa lesão é do menisco mesmo, é uma lesão zona 3. Desculpa, é uma lesão periférica. Então eu tenho que me preocupar com isso, em avaliar a extensão longitudinal dessa lesão no plano axial. Quanto mais posterior-medial essa lesão se continua, mais estruturas ela pode comprometer e mais instável será a lesão. Veja aqui, ó, a inserção do menisco tibial. Ela é um pouco mais medial. Em seguida, eu tenho a inserção do semimembranoso, depois o ligamento posterior oblíquo, depois o ligamento colateral medial. Então, essa anatomia, pessoal, que não é uma anatomia simples, que a gente tem que estar em mente, ela deve ser um balizador para que a gente analise o exame de ressonância. Então, aqui, ó, corno posterior, temos aqui a cápsula, em seguida, insere aqui por trás o semimembranoso, aí eu tenho ligamento posterior oblíquo, ligamento colateral medial. Então, pessoal, em relação então a uma análise de um exame, né, com uma suspeita, um exame de ruptura de LCA. Primeira coisa, vamos procurar 3 sinais para diagnosticar o Ramp Lesion. Fenda vertical entre a cápsula articular e o corno posterior do menisco medial. Segundo sinal, irregularidade ou lesão no corno posterior do menisco, na zona vermelha. E o terceiro sinal, contusão óssea posterior-medial. Também vou avaliar a inserção do ligamento meniscotibial. Eu não vou conseguir ver em todos os casos, mas se você identifica o ligamento, é um bom sinal. Se você não identifica o ligamento, não é um bom sinal. Identifiquei a lesão, tem uma Ramp Lesion, beleza. Eu vou tentar dar um passo a mais. Eu vou tentar classificar. Eu posso tentar classificar de 1 a 5, mas caso eu não consiga classificar de 1 a 5, eu posso tentar classificar em estável e instável, ou com sinais de instabilidade ou sem sinais de instabilidade. Quais são os sinais de instabilidade? A lesão completa, vertical periférica, a lesão que compromete o ligamento meniscotibial e a lesão complexa, dupla lesão, lesões com formações multidirecionais. Outro sinal de instabilidade é aquela lesão que se estende longitudinalmente para o canto posterior-medial. Se eu identificar a lesão do ligamento meniscotibial, também fala a favor de instabilidade. Se eu conseguir, pessoal, passar essas informações, identifiquei a lesão e ainda falei que ela tem potencial de instabilidade, tá perfeito o seu laudo, tá maravilhoso, o ortopedista vai gostar muito do seu laudo. Mas podemos dar um passo a mais. Qual é o passo a mais? Avaliar com todo cuidado, com todo carinho, com todo critério, as estruturas do canto posterior-medial. Que aí eu vou ter o semimembranoso, ligamento posterior oblíquo, ligamento colateral medial, que podem, então, estar associados às lesões de Ramp Lesion. Beleza, vi isso aí, tá ótimo. Agora, o que mais eu posso procurar? Eu posso procurar, pessoal, outras lesões associadas. Que outras lesões associadas? As lesões que eu já citei. Outras lesões de menisco medial, lesões do menisco lateral, contusões ósseas, lesão do colateral medial, lesão do canto posterior medial. Então, tudo isso pode estar associado. Basicamente, eram essas as
assim, as considerações que eu gostaria de passar nessa aula. Logicamente a gente poderia passar aqui horas falando sobre isso, porque tem muito detalhe, mas eu quero dar um tempinho agora para a gente ver os casos. Então, eu vou usar aqui o chat, pessoal, ao vivo que tem no YouTube. Quem quiser fazer alguma pergunta aí, pode fazer, que eu vou preparar agora os casos aqui para mostrar para vocês, tá bom? A gente vai pegar mais talvez uns 15 ou 20 minutinhos vendo os casos e a gente encerra a nossa apresentação, tá ok? Eu agradeço aí a atenção de todos. E eu vou agora preparar então os casos. Quem não segue ainda o nosso canal, siga o nosso canal, tem o nosso Instagram também. Aqui as nossas... Bom, pessoal, agora a gente vai passar para a parte prática, onde eu separei alguns casos, tá, para a gente discutir na prática, né, os conceitos que nós apresentamos para vocês. Vocês vão ver que, logicamente, que nem sempre é fácil, né? Tem casos que são duvidosos, tem casos que são mais complicados, tem casos difíceis de classificar, e vai ser difícil para mim como para qualquer pessoa, e assim, a gente vai ter que usar o bom senso, né, para tentar avaliar esses casos. O importante é passarmos aquelas informações principais que eu já repeti várias vezes para vocês, né, e vou repetir mais ainda aqui nos casos para ficar bem sedimentado. Então, esse primeiro caso é um paciente de 55 anos na época que ela fez o exame, tá? Vocês já estão vendo, né? Então, é um paciente de 55 anos, tá? Tem lesão do LCA. E aqui, pessoal, ó, vejam, é uma lesão periférica, certo? Mas ela se estende para a substância meniscal. Então, uma lesão periférica que se estende para a substância meniscal. Essa lesão, ela vai ser classificada então como um tipo 4, porque ela pegou já a substância na zona vermelha do menisco medial, tá? Então, é uma lesão que pegou a zona vermelha do menisco medial. Então ela já vai para tipo 4. Quando eu identifico isso, eu vou automaticamente para o plano axial, onde nós vamos tentar identificar a extensão da lesão. Então vejam que essa lesão se estende, né? Ela vai por uma certa distância aqui, ó. Então já é uma lesão mais extensa. Então, quando eu olho no plano axial, pela conformação da extensão da lesão, eu tenho certeza que ela pega a substância meniscal e confirma, então, que é uma lesão do tipo 4, ok? Eu vou passar de forma mais rápida aqui alguns casos para a gente ver o máximo possível de casos, tá certo? Esse segundo caso está bem bonito, pessoal. Uma paciente de 19 anos. Na época que ela fez o exame, ela tinha 19 anos, tá? E veja aqui, ó, junto ao corno posterior do menisco medial, uma fenda líquida vertical. Mas vejam, ó, que ela realmente preserva o contorno posterior do menisco, tá certo? Ela preservando o corno posterior do menisco, o seu contorno, eu fico mais tranquilo em dizer que ela é uma lesão do tipo 1. Então é uma lesão meniscapsular pura. É uma lesão com mais potencial de estabilidade, tá certo? Então, se você ficou na dúvida, né, se você não quer classificar pelo subtipo, você pode usar isso. Lesão do tipo RAMP, acometendo a junção menisco capsular do corno posterior do menisco medial, caracterizada por uma fenda líquida vertical completa, não sendo identificado o comprometimento da substância meniscal
e não sendo identificados sinais de instabilidade. Pronto, você passou todas as informações que o colega gostaria de receber nesse laudo. Então, seu laudo vai ser extremamente resolutivo. Eu vou passando aqui de forma mais objetiva, tá? Para a gente ver o máximo de casos, até por causa do horário, tá certo? A gente não ficar muito tarde. Aqui mais um caso de ruptura de LCA. Um detalhe, todos esses casos que eu estou passando para vocês são casos comprovados artroscopicamente, tá? Eu tenho a cirurgia de todos esses casos, tanto da ruptura do LCA como a comprovação do ramp lesion. Faz parte da nossa linha de pesquisa esses casos. Então, eu posso afirmar para vocês que realmente todas essas lesões que nós estamos vendo, elas foram comprovadas cirurgicamente. Então, pessoal, esse caso, olha que interessante, ó, uma linha, né, já um pouco mais oblíqua, aqui no corno posterior do menisco medial. Vejam que aqui, um pouquinho mais para trás, seria a junção meniscapsular. Mas essa lesão, ela na verdade, ela se estende para a substância do menisco. Ela vem até mais para cá um pouquinho, ó. Isso, pessoal, é uma lesão que já pega a zona vermelha, né, completa, né, pega a zona vermelha de forma completa do menisco medial. É uma lesão tipo 4, né? Eu vou mostrar para vocês aqui no plano axial. Olha como tá bonito aqui, ó. A lesão vem, ó, e se estende até o canto posterior-medial, né, até a região posterior-medial do menisco, na verdade já pegando parte do corpo meniscal. Então uma lesão dessa, pessoal, não tem como ser só uma lesão meniscapsular. É uma lesão realmente da substância meniscal atingindo o corno posterior e se estendendo para o corpo do menisco, ok? Então é uma tipo 4 extensa, né? Já seria uma lesão com critérios de instabilidade. Só a título aqui, pessoal, de curiosidade, eu vou mostrar para vocês as sequências 3D, como é que ficaria uma lesão dessa na sequência 3D. Aqui a lesão, ó, eu consigo identificar uma linha mais vertical, ó, e no 3D fica claramente identificado que tem uma clivagem aqui, ó, uma lesão, né, multidirecional. Ela vem e aqui ela muda de direção, tá certo? E ela se continua então para o corpo com uma outra direção diferente daquela que tinha aqui, né? Então ela consegue ver alguns detalhezinhos a mais, tá? Olha aqui, bem bonito a lesão, ó, vem, ó, e se estende aqui, tá? Ok? Esse outro caso aqui, uma paciente de 24 anos, olha, pessoal, esse caso tem a contusão óssea medial, tem a ruptura do cruzado. Aí veja, pessoal, esse caso aqui, por exemplo, ó, existe uma irregularidade, né, e um edema aqui posterior. Existe uma imagem, né, linear com hipersinal aqui no corno posterior. Você podia até ficar com dúvida, será que isso aí realmente não está atingindo superfície e tudo? Se a gente pegar o 3D, olha aqui, pessoal, o 3D, ó. Olha a lesão, tem até um pequeno cistinhos perimeniscais aqui, e aqui a lesão, ó, bem claramente, né, sendo identificada no 3D, e aqui aquela parte mais periférica dela, aquele componente mais periférico, ó. Então, realmente confirma a lesão, seria aqui no caso, pessoal, um tipo 4. Seria uma lesão um pouco mais difícil essa de diferenciar do tipo 1 do tipo 4, se você, né, logicamente não tivesse o 3D aqui, né? Com o 3D eu vejo que tem até cistozinhos perimeniscais e a lesão se estendendo realmente para a substância do menisco, né? Pessoal, esse caso aqui é um caso também bem interessante. Tem aqui a ruptura do cruzado,
ele tem uma alça de balde, ó, tá? E aqui, ó, a lesão periférica. Então veja que por o paciente ter um ramp lesion não exclui a possibilidade de ele ter outras lesões associadas, tá certo? Então esse caso aqui, por exemplo, ele tem uma ramp lesion pura aqui, ó. Ele tem uma dissociação meniscapsular, onde tem uma fenda vertical entre a cápsula e o menisco, e a substância do menisco está bem delimitada, tá? Eu vejo o contorno liso aqui no corno posterior, tá certo? Eu não tenho extensão dessa lesão aqui para a substância meniscal, a zona 3 está preservada, porém existe outra lesão associada, certo? Que é uma lesão de alça de balde, que ela está mais aqui na frente, ó, e aí rodou para cá o menisco, ó, certo? Então essa lesão é aquele caso que eu falei, identificamos a ramp lesion, vamos procurar lesões associadas. Nesse caso ele tinha um ramp lesion puro, certo? Com uma lesão em alça de balde associada. Vejam que os mecanismos de trauma são semelhantes, né? O trauma rotacional, o entorse. Então ele pode ter um alça de balde associado ao ramp lesion, ou o ramp lesion com uma lesão da raiz do menisco, uma ramp lesion com uma extrusão meniscal, uma ramp lesion com outra lesão em outra região do menisco. Então a gente não pode, né, se cansar e se satisfazer em identificar a ramp lesion e parar de procurar a lesão. Não, eu vou continuar olhando, né, com todo cuidado as demais porções do menisco para que eu possa identificar outras lesões. Esse caso, pessoal, é um caso de 53 anos. Veja aqui, ó, mais uma vez uma lesão periférica, tá? Essa é um pouco mais discreta, tá? Oblíqua, mas ela já pega mesmo a substância do menisco, tá certo? Aqui já seria o corno posterior mesmo, e a lesão se estende internamente no menisco. Quando eu venho aqui para o 3D, ó, fica muito bonito de ver aqui a lesão, ó, pessoal, tá? Se estendendo. Vejam que esse caso é o seguinte: ela vem, pega a margem superior e se estende para o corpo, mas ela não pegou a margem inferior. Então esse caso é uma parcial, né, superior, uma lesão incompleta superior, que na classificação seria um tipo 2, tá certo? Ela não completa a fenda líquida vertical até lá embaixo, tá bom? Esse outro caso aqui, pessoal, é um caso bem interessante. Por quê? Eu vou até pegar aqui já o 3D para vocês. É uma lesão extremamente complexa do corno posterior do menisco medial. Tem uma lesão bem complexa que eu poderia aqui delimitar no mínimo, né, 2 eixos de lesão, e tem uma alça de balde associada. Então a lesão até com uma certa maceração, né, da substância meniscal nessa região. Essa conformação específica de lesão aqui, ela não está exatamente numa daquelas classificações de 1 a 5, ela não tem uma com maceração, né, e associação com alça de balde. Mas se você fosse me perguntar como eu classificaria essa lesão, primeiro, como instável, certo? Uma ramp lesion, né, com critérios de instabilidade. Primeira coisa. Segunda coisa, eu diria, né, que tem associação com alça de balde, né? E terceira coisa, se você dissesse, mas eu queria classificar, eu classificaria como tipo 5, certo? Que é uma lesão complexa, uma lesão dupla, né, ou uma lesão ali multidirecional naquela região. Então eu classificaria como tipo 5. Mas nesse caso, eu acho que estaria totalmente adequado a gente parar no momento que você disse que é uma lesão instável, tá? Uma lesão meniscal complexa com a ramp lesion instável, multidirecional, acometendo o corno posterior do menisco medial, associado ao quê? A uma alça de balde, né, com um fragmento deslocado para a região intercondilar.
essa descrição, você vai conseguir contemplar toda a necessidade aí do ortopedista. Então ele vai poder planejar o reparo da alça de balde e planejar, né, o reparo aí da ramp lesion, caso seja possível, porque às vezes lesões muito complexas com perda de substância, pode ser que ele não consiga reparar e vai ter que fazer alguma meniscectomia parcial naquela região. Aqui mais um caso, ó, ruptura de cruzado. E vejam, pessoal, esse caso aqui, eu vou pedir a peça aqui do 3D, tá? E vou pro axial. Ó, essa lesão é uma lesão que ela está mais contida posterior, né? Ela não está se estendendo aqui. Não estou conseguindo ver extensão, ela está basicamente aqui. E aparentemente o que existe é uma preservação do corno posterior. Então, essa lesão, pessoal, eu deixaria ela aí como um tipo 1, tá? Eu deixaria ela como um tipo 1, uma lesão menisco capsular mesmo pura. Existem situações que são um pouco mais duvidosas. Você viu que no nosso estudo, os radiologistas sênior, eles concordaram em torno de 70% dos casos, né? Foi substancial. Então esse caso aqui podia ser que até alguém dissesse que era um tipo 4, né? E outro dissesse que era um tipo 1, se considerasse que pegou alguma coisa aqui inferior do menisco, tá? Eu particularmente eu acho que está preservando o contorno posterior, ela está bem periférica, eu deixaria ela como um tipo 1, até porque eu não estou vendo muita extensão aqui para a região mais posterior-medial do menisco, tá certo? Mas esse seria especificamente um caso um pouco mais duvidoso, tá bom? Mas na prática é assim, nem todos os casos, né, são perfeitos, não são casos de livros, né? Esses casos aqui são casos da rotina também. Então, eu classificaria como tipo 1, mas não seria nenhum absurdo se fosse classificado esse caso como tipo 4. E o mais difícil é isso, é diferenciar o tipo 1 do tipo 4. Na prática, isso é difícil, tá? Esse caso está bonito, pessoal. Esse caso aqui é interessante para mostrar o seguinte, ó. Vem uma fenda, tá? Vertical, mas o contorno inferior aqui, ó, onde vai sair a inserção do ligamento meniscotibial, ela está preservada. Então esse, acho que é um dos poucos casos que eu tenho de lesão incompleta superior, né? Que eu mostrei um para vocês, mais aqui em cima, e esse outro, né? Que ele seria já um tipo 2 aí, tá certo? Então ela preserva a margem inferior, né, o ligamento meniscotibial. Então esse seria um tipo 2. E aqui, pessoal, por coincidência, ó, a gente pega também o oposto, né? Que é uma lesão incompleta, mas pegando a parte inferior e preservando aqui a inserção posterior, tá certo? Superior, desculpe. Ela pega a parte inferior e preserva a parte superior. Eu acho que talvez tenha mais um caso desse também aqui, eu vou procurar depois. Mas esse seria, no caso, o tipo 3. É o tipo que tem uma lesão periférica no menisco. Nesse caso ele não pega só a zona vermelha, tá pegando a parte intermediária e vermelha, mas ela não está se estendendo na parte superior. Ela não é uma fenda vertical completa, ela está mais oblíqua, né, e incompleta para inferior. Então nesse caso nós classificaríamos como um tipo 3, mas ela entra como instável de toda forma, tá? Esse caso aqui, pessoal, eu só tenho o 3D. Mas também é uma lesão complexa, tá? Ela tem uma fenda vertical mais periférica, mas tem uma lesão, ó,
meniscal associada aqui, inclusive isso aqui tem uma maceração, né, da substância meniscal, tem uma fenda mesmo aqui na transição do corno posterior com o corpo. Agora a gente vai aqui para o axial, ó. É uma lesão que compromete corpo de menisco, ó. Ó, ela pega corpo aqui, ó, e não só corno posterior. Então nesse caso aqui ela vai ser classificada pelo menos como tipo 4, porque ela pega corno posterior. Mas quando você pega muita maceração, muita lesão multidirecional, outras lesões associadas, ela ficaria também muito tranquilamente como um tipo 5, tá? Então assim, se eu tivesse só ela aqui com o acometimento do corno posterior, eu poderia deixar como tipo 4. Quando eu tenho outras lesões associadas, até lesão dupla ou lesão multidirecional, eu deixaria para o tipo 5. Lembrando que o tipo 5 clássico, ele foi descrito como fendas verticais, né, ou oblíquas ali pegando a zona vermelha e amarela. Essas lesões mais complexas, multidirecionais, elas são um pouco mais difíceis de classificar por essa classificação, digamos, tradicional, mas só um instantinho, pessoal, que teve um probleminha no áudio aqui. Então, voltando. Então, quando essa lesão ela é mais complexa, multidirecional, aí eu vou ter uma dificuldade de classificar, mas do meu entendimento, elas entrariam como tipo 5 por serem lesões multidirecionais, complexas ou duplas, pegando o corno posterior do menisco medial. Esse caso aqui, pessoal, é uma lesão do LCA. Veja que tem contusão medial, ó, mas veja que nesse caso existe a fenda líquida, mas o corno está preservado, certo? Agora aqui tem um detalhezinho, ó, deixa eu ver se eu mostro aqui no 3D para vocês. Vamos aqui, ó. O 3D vai nos dar uma pequena ajuda. Olha, nesse caso, olha aqui, ó. Quando eu pego o 3D, eu vejo que existe uma lesão se estendendo aqui, que aqui era bem mais difícil de ver, ó. Né? Bem mais difícil de ver. Vejam que esse caso, pessoal, mesmo paciente, a aquisição feita na mesma hora, só que aqui um corte submilimétrico, né? E aqui um de em torno de 4 milímetros de espessura, esse corte aqui. Então, nesse caso, ó, se eu tivesse apenas essa sequência, eu poderia tranquilamente classificar isso aí como um tipo 1, certo? Quando eu pego aqui uma sequência com maior resolução milimétrica, eu vejo realmente a extensão da lesão para o corno posterior do menisco medial. Então ela vai passar aí para um tipo 4, já instável, tá? Porque ela pega desde superior aqui e desce assim, tá? Aqui ela é completa, ó, tá? E ela desce de forma oblíqua pegando o menisco, tá bom? Muito bem, temos mais um casinho, pessoal, para finalizar. Esse caso aqui está interessante. Veja que ele tem também um alço de balde, ele tem a lesão do cruzado anterior, mas olha aqui, pessoal, esse está mais bonito para ver uma lesão dupla, ó, tá? Certo? Uma dupla lesão aqui, ó. Ok? Uma lesão mais periférica e um pouco mais central, verticais. Então essa tá realmente mais bonita como um tipo 5, tá? Essa daqui, ela se encaixa, né, na classificação de forma mais precisa. Essa seria uma lesão que não teria muita dúvida, tá certo? Então, pessoal, era isso, né, que eu gostaria de mostrar para vocês. Quais são digamos, as considerações finais que eu gostaria de falar?
Primeiro, logicamente agradecer, né, a atenção de vocês. A gente sabe que depois de um dia, né, de trabalho, está todo mundo cansado, mas a nossa ideia é estar periodicamente trazendo, né, alguns temas interessantes aí, e eu acho que dessa forma, com a transmissão, a gente consegue ter um pouco mais de comodidade, né, e atingir aí várias cidades, né, colegas onde quer que estejam, né, em grandes centros ou no interior. E é uma forma da gente estar mostrando, né, o objetivo do nosso canal e o que a gente pode estar contribuindo aí com os colegas. Eu gostaria de ouvir os feedbacks de vocês, tá? Tanto aqui no canal, no chat, como nos grupos, tá? É importante que vocês passem seus feedbacks para que a gente possa estar melhorando. Hoje foi um evento teste, né, inicial. Algumas coisas que a gente tinha planejado, a gente teve que mudar a logística aqui por algumas questões locais, mas eu acredito que a gente tenha conseguido, né, passar, né, as informações que a gente tinha planejado. Nós vamos estar melhorando, né, e aprimorando para as próximas edições. Dessa vez eu não coloquei aqui uma câmera o tempo todo eu aparecendo para não assustar muito vocês aí, né, depois do dia de trabalho, mas pode ser que de outras vezes a gente coloque também, né, outras câmeras aqui, ou vocês podem estar me vendo, né, falando também ao mesmo tempo que eu vou estar mostrando para vocês. Mas o importante foi a gente ter passado as informações. Testamos aqui várias possibilidades, né, de transmissão e vamos estar melhorando para os próximos, tá certo? Divulguem para os colegas, né, os grupos, o canal, se inscrevam. Convidem mais colegas das próximas vezes também, divulguem o nosso link, porque isso é bacana para a gente se estimular, né, a estar fazendo outros eventos desses. A gente teve aqui mais de 50 pessoas acompanhando durante a imensa maioria do tempo da aula. Isso para mim já foi muito satisfatório, eu fiquei feliz de atingir aí, né, essas 50 pessoas, né, a primeira vez que a gente está fazendo. Peço desculpa aí por qualquer imperfeição, né, seja de áudio ou do que quer que seja, mas como eu falei, é o primeiro evento teste e agradeço a atenção de todos. Então, agora de forma técnica, o que é que eu gostaria de falar para vocês? O Ramp Lesion não é um bicho de 7 cabeças, a gente tem que entender, né, o mecanismo da lesão, entender a anatomia, entender as lesões associadas. Com esse conhecimento, você vai chegar na lesão com tranquilidade, com calma e tentar classificar aquela lesão. Seja classificar como tipo, seja classificar como estável, você passando essas informações, o seu laudo vai estar mais completo, né, e vai estar sendo muito bem recebido pelos colegas. Não deixar de avaliar lesões associadas e no futuro aí, numa outra oportunidade, eu vou falar mais sobre as lesões do canto posterior medial, tá? E a gente vai discutir mais sobre isso. Eu mostrei aí uns 12, 13 ou 14 casos para vocês, dentro do tempo aqui, né, sendo objetivo, né, para a gente não estourar muito tempo. Eu queria no máximo terminar às 9 horas, né, e a gente vai conseguir fazer dessa forma. E agradecer realmente a atenção de todos, os feedbacks de vocês. Agradeço aqui também a presença aqui dos nossos residentes que vieram aqui nos ajudar. Agradeço aqui também o apoio aqui técnico aqui, audiovisual, que estão aqui nos ajudando. E a gente vai encerrar aqui então a nossa transmissão. E eu gostaria muito, né, de que vocês deixassem seus feedbacks, tanto aqui no chat como nos grupos, para que a gente possa estar melhorando e aprimorando para as próximas vezes, tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Um abraço.